A paz do Senhor, meus amados irmãos. Uma vez mais quero desejar um 2019 de bênção, de saúde, de prosperidade para você e para sua família. Estamos iniciando esse novo ano 2019 nessa nossa primeira lição da Escola Bíblica Dominical, dia 6 de janeiro de 2019, e o tema é: a batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. É importante essa nova lição da Escola Bíblica Dominical, que vai tocar numa temática que nós precisamos fazer uma análise com responsabilidade, porque hoje é uma conversa furada de batalha para cá, batalha para lá, e nós precisamos saber o que a Bíblia diz. E a nossa proposta como escola dominical bíblica da Assembleia de Deus, a nossa perspectiva é sermos uma igreja totalmente edificada na palavra, não em invencionices, em pseudas espiritualidades. Não, o nosso objetivo é estar calcado na palavra de Deus. E o tema, o textuário desta lição está em Mateus 26:41, que é um textuário já conhecido, nós já fizemos referência a ele em outras lições. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a verdade prática declara: batalha espiritual é uma realidade bíblica que consiste na luta contínua da igreja contra o reino das trevas. A guerra entre a luz e as trevas. Vamos pensar um pouquinho sobre Mateus 26:41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o nosso textual está inserido no capítulo 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus, entre os versículos 36 a 45, nos últimos momentos do Senhor Jesus aqui na terra, antes dele ser traído, antes dele ser preso, antes dele ser julgado e crucificado. E o Senhor Jesus está no lugar chamado Getsemane. Em hebraico é Gat Ismanim. Gat Ismanim tem a ideia de prensa de azeite. É um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Eu quero aproveitar essa oportunidade já nesse início de 2019 e dizer para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que é aluno, que é obreiro e tem vontade de visitar a terra de Israel. Então eu quero apresentar para você todo ano, com a bênção de Deus, com a graça de Deus, eu procuro levar um grupo de professores, de pessoas que têm condições econômicas, obviamente, para visitar Israel. Inclusive, nesta lição, nós vamos falar então, nesse textuário, sobre o Jardim das Oliveiras. E a nossa viagem para Israel, se Deus nos permitir, será em novembro de 2019. E você que é professor, você que é aluno, você que gosta das coisas da Bíblia, eu convido você, se você quiser fazer parte do nosso grupo, eu, professor Alberto, convido você para essa viagem. São 15 dias no mês de novembro de 2019. Nós vamos visitar primeiro as 7 igrejas da Ásia, na Turquia, e depois o restante do tempo na terra de Israel, e visitaremos o Jardim das Oliveiras. Teremos o privilégio de conhecer aquelas oliveiras milenares que estão ali no Monte das Oliveiras. Então está aqui, se você quiser receber maiores informações, valores, como dividir, entre em contato. Você pode entrar em contato no meu e-mail pessoal, que é prof.aaf7@gmail.com.
Então você pode entrar nesse e-mail e eu envio para você todos os panfletos falando sobre, não só sobre as parcelas, o custo, mas também o conteúdo, onde visitaremos na Turquia, as igrejas e também tudo que está incluso nesta viagem em novembro de 2019. Se porventura você não ter esse conhecimento, como professor de história, eu vou ter a oportunidade de ser o responsável do grupo e também pelo fato de eu ter morado em Israel, vai ser muito bom essa viagem, uma viagem abençoada, um crescimento espiritual, um crescimento de muitas maneiras, intelectual, cultural. Então está aí o convite para você, tá certo? Bom, no site, no www.professoralberto.com.br, eu coloquei uma foto do Jardim dos Getsemane, das oliveiras milenares que estão ao lado de uma igreja ali no monte, no sopé do Monte das Oliveiras, de frente das muralhas de Jerusalém. É uma igreja chamada Igreja das Nações ou Igreja da Agonia. Igreja da Agonia porque foi ali que Jesus suou gotas de sangue. Ou Igreja das Nações porque muitas nações ajudaram a construir uma igreja belíssima, e inclusive o Brasil. Por isso tem o brasão da República Brasileira lá no teto dessa igreja. Tudo isso eu mostro para você na nossa viagem para Israel. Mas se você entrar no meu site, baixar a lição, você verá a foto do Jardim do Getsemane, onde ocorreu essa palavra, esse nosso texto áureo. Então, isso que é bonito na viagem que a gente faz para Israel, porque em cada local que ocorreu aquele evento histórico, a gente abre a Bíblia e faz uma reflexão. Então é um verdadeiro curso teológico. Vale a pena você, professor, você, aluno, que deseja investir em você, no seu conhecimento bíblico, fazer uma viagem tão relevante, tão importante como essa. O texto diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A mesma expressão está registrado em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 38, que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Se todos nós, os crentes no Senhor Jesus, realmente estivéssemos vigiando e orando todo o tempo, dificilmente estaríamos despreparados na hora da provação, na hora da tentação. O grande problema é que muitos irmãozinhos, por fragilidade mesmo da leitura do texto, inverte a ordem. Jesus disse: vigiai e orai. Mas muitos oram para depois vigiar. Não. Jesus falou claramente: vigiai e orai. Então nós temos que estar vigilantes, atentos, para enfrentarmos as dificuldades, as lutas, as batalhas espirituais. Outro elemento importante que nós encontramos aqui em 1 Pedro 1,13, ele diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A expressão aqui de 1 Pedro 13, versículo 13, capítulo 1, sede sóbrios, sabe o que ele está querendo dizer? Sedes vigilantes, atentos. Então, isso é importante porque o cristão tem que ser sóbrio. Um dos motivos que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus condena o alcoolismo, as bebidas alcoólicas, todo tipo de entorpecente, é que o crente, lavado e remido no sangue de Jesus, tem que ser uma pessoa sóbria. Graças a Deus. Tem que ter sobriedade, estar vigilante, estar atento com o seu olhar para o foco, que é o Senhor Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da fé.
tentação. No nosso texto áureo, a palavra grega aqui de tentação significa teste, provação, tentação para a prática do mal, ser tentado a praticar coisas erradas. Então, isso tem a ideia então de teste, de prova. É importante que você saiba essa ideia. Por que é importante resistir à tentação? Por que eu tenho que resistir? Se eu não resistir, eu acabo sendo dominada por ela e ela vai destruir a minha fibra moral. Então eu tenho que resisti-la para que eu não torne escravo dessa situação vexatória. Segundo, há uma bem-aventurança para os que resistem à tentação. Aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12, declara: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, a tentação, o teste, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. 3. A vida de santificação conduz à glória. Então, se eu oro, se eu busco a face do Senhor, se eu tenho comunhão com meu Criador, com meu Salvador, então eu tenho graça. A graça de Deus me fortalece para resistir na hora da provação. Eu tenho que crescer espiritualmente. Então são elementos elencados para que eu compreenda por que eu tenho que enfrentar a tentação. No nosso comentário do texto áureo, eu coloquei motivos para manter-se livre e puro. E apresento 2 grandes motivos. O primeiro, porque somos unidos a Cristo, temos comunhão com Deus Santo. E segundo, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Essas considerações que eu coloquei no comentário da lição, você pode ler baixando a lição no site www.professoralberto.com.br. Você pode entrar lá, está todo o comentário da lição, a foto do Jardim do Getsemane, e você pode baixar para você ler com mais calma o nosso comentário do texto áureo. E ele fecha aqui o comentário: na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa expressão demonstra então a oposição que há entre o espírito e a carne. O espírito está pronto, mas a carne não. Então aqui há uma luta da natureza humana. Existe uma divisão entre o mais elevado e o mais baixo, entre o mais nobre e o mais vil, entre o mundo elevado e o mundo decaído, entre a inquirição do espírito e a inquirição da carne. Então é muito importante nós compreendermos o que o texto está dizendo e não como muitos fazem. Não é o seu caso, mas muita gente eu já ouvi que comete erros e depois vem se justificando, dizendo: irmão, pois é, né? Você sabe, a carne é fraca. Esse versículo não é para isso, ele não está dizendo isso. Contrário, é o contrário, exatamente por você saber que a sua natureza carnal é fraca, é que você tem que estar vigilante, orando todo o tempo, em comunhão com Jesus, porque você já sabe que a carne é fraca. Então é o contrário, não é para justificar o seu cair, mas é para te dar graça para você conhecer a natureza do seu corpo e buscar essas bênçãos do Senhor que vai te capacitar, que vai te ajudar a ser luz do mundo e sal da terra. Amém? Portanto, meus amados irmãos, nunca utilize esse texto, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, para justificar sua fraqueza moral, carnal, mas sim para compreender nossa condição humana, que a carne é fraca. Então, eu sugestiono que você leia Romanos capítulo 8, versículos 1 a 17,
que nos dá uma extraordinária orientação sobre essa fragilidade da carne. Feito essas considerações do texto áureo, eu quero falar um pouquinho sobre a lição, essa nova lição do primeiro trimestre de 2019, é janeiro, fevereiro e março. O título é Batalha Espiritual, a realidade não pode ser subestimada, e o comentarista é o querido pastor Ezequias Soares da Silva. O pastor Ezequias Soares é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Jundiaí, São Paulo. Jundiaí é a cidade que eu nasci. Por muito tempo eu tive o privilégio de ser copastor do pastor Ezequias na Igreja Central de Jundiaí. E também tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com ele no Instituto Cristão de Pesquisas. Ele então é pastor presidente, ele é graduado em Línguas Orientais pela FEFELESH, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ele é mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, São Paulo, e é comentarista das lições bíblicas e autor de muitos artigos, autor de muito material importante, material com grande peso teológico, muitos livros e, sem dúvida, um homem de Deus, um homem piedoso. Conheço muito bem o pastor Ezequias, sua querida esposa, irmã Rutinha, e um exemplo de serva de Deus, de mulher piedosa, e os seus filhos, Felipe, Daniela e Felipe. São pessoas muito queridas, muito sérias, são referências, são modelos de cristãos, por isso eu louvo a Deus por essa família abençoadíssima. Nós temos um sumário, só para você ter uma ideia geral. A lição 1 fala então da batalha espiritual, a realidade não pode ser subestimada. Lição 2, a natureza dos anjos, a beleza do mundo espiritual. Lição 3, a natureza dos demônios, os agentes da maldade no mundo espiritual. Lição 4, possessão demoníaca e autoridade do poderoso nome do Senhor Jesus. Lição 5, o inimigo que precisa ser resistido. Lição 6, quem domina a sua mente. Lição 7, tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Lição de número 8, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Lição 9, conhecendo a armadura de Deus. Lição 10, poder do alto contra as hostes da maldade. Lição 11, discernimento de espíritos, um dom imprescindível. Lição 12, vivendo em constante vigilância. Encerramento, lição 13, orando sem cessar. Nossa leitura bíblica em classe, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5 ao versículo de número 9. Objetivos gerais: apresentar o conceito de batalha espiritual, ressaltando sua realidade bíblica e, infelizmente, mostrando também que existem muitas distorções. 2. Pontuar as principais crenças da pseudo-batalha espiritual que a gente vê por aí. E 3. Desconstruir por meio da análise bíblica as crendices, as crenças da pseudo-batalha espiritual. Bem, nós temos uma interação com o professor e vou entrar já no primeiro elemento, que é a batalha espiritual. A autêntica batalha espiritual tem fundamento na palavra de Deus, não é invencionice humana. Mas nem tudo o que se diz batalha espiritual tem sustentação na Bíblia. Então você vê muita opiniões de pastores, pastoras, missionários, tem cada experiencialismo que não tem nada a ver com a Bíblia. E a pessoa fala e tanta coisa, e dá dó, porque a pessoa, coitada, às vezes é nova convertido, às vezes ela não teve a oportunidade de ir numa escola bíblica dominical, não conhece as escrituras sagradas, elas acreditam. Então essa lição veio num bom momento para nós fazermos uma reflexão bíblica. Primeiro, vamos para o conceito. O que é batalha espiritual? A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. 1 João 5,19. Bom, todo mundo aqui é todo o sistema, né? Assim existem seres malignos espirituais, demônios,
que desde o princípio conspiraram contra Deus, contra a humanidade, para a destruição e o caos no mundo. Os demônios existem, eles são reais e manifestam-se de várias maneiras. Em princípio, nas pessoas possessas. Tais espíritos precisam ser expulsos e Jesus nos deu a autoridade para expulsar os demônios no nome do Senhor Jesus. Jesus não pediu para nós ficarmos conversando com o demônio, ficar dialogando com o demônio, ficar com conversa furada com... Não, Jesus falou, em meu nome expulsarão os demônios. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Por conseguinte, os cristãos se opõem às forças malignas, através da pregação do Evangelho, que liberta, através da poderosa oração e da palavra de Deus. Essa oposição dos crentes denominamos então de batalha espiritual. Isso que nós chamamos de batalha espiritual. 2. Trata-se de uma realidade da Bíblia. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro, é o sofrimento do crente por causa do nome do Senhor Jesus. Isso na primeira epístola de Pedro. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual. Luta contra o pecado. Luta contra a indiferença religiosa. Mas ao encerrar a epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Veja o que ele diz no versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 3. O que não é batalha espiritual? O que geralmente se chama batalha espiritual, tem um monte de livro, inclusive, escrito no segmento gospel. É um modelo não bíblico e, inclusive, é nocivo à fé cristã. Os membros dessa doutrina pensam versículos na Bíblia e adaptam passagens selecionadas para ajustar essas crendices. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como a da Mesopotâmia, do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Era, na época, um mundo cheio de forças ocultas, em que os homens viviam procurando se proteger dos deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito próxima do ocultismo, contemporâneo com a doutrina dos espíritos territoriais, maldição hereditária e de família com rituais de libertação. Então pegaram aquele caldeirão do paganismo e tentaram passar um verniz cristão. Aí deu esse negócio de espíritos territoriais, maldição de família, tudo coisa que não subsiste à luz da palavra de Deus, porque quem aceita Jesus, irmão, é liberto. Quem nasceu de novo é uma nova criatura, e quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Então são invencionices tirados do paganismo e passado um vernizinho cristão, essa falsa batalha espiritual. Resuminho, síntese do tópico 1. Há fundamento bíblico para a verdadeira batalha espiritual. Mas é preciso ter cautela, ter discernimento com as superstições religiosas. Tem muitas superstições religiosas que não subsistem à luz da palavra de Deus. Há um subsídio pedagógico didático que eu sugiro que você venha a ler, sugestiono que você faça uma leitura na hora que você estiver preparando a sua aula. 2. Principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Aquilo que não é batalha espiritual. Quais as bases dessas crenças, dessa falsa batalha espiritual? Primeiro, mapeamento espiritual. A doutrina consiste na crença de que Satanás designou seus correligionários para cada país, região e cidade. Chegaram, inclusive, ao fim da picada de dizer que, dependendo do nome da cidade, então ela era amaldiçoada. Olha que coisa. Então eu vi uma vez uma pessoa falou, professor Alberto, sabe por que tem muito acidente na Via Anguera? Porque a Anguera é uma palavra indígena
que significa demônio velho. Falaram para mim isso. Eu sou professor de história, claro que eu sei o que significa Anhanguera. Que os índios olharam para o bandeirante e o bandeirante tacou fogo no álcool e ele achou que a água pegava fogo. Porque isso foi a chantagem que os bandeirantes fizeram com as tribos nativas para tentar adquirir as pedras preciosas, né? E aí os índios chamaram o bandeirante de demônio velho. Anhanguera, e esse é o nome da Anhanguera. Aí eles vêm falar que por isso que tem muita morte na Anhanguera. Aí pegam qualquer outro nome lá que esse nome é nome de maldição. Irmão, se fosse assim então, Espírito Santo seria o estado mais poderoso que tem no Brasil, né? Mais desenvolvido na face da terra, né, irmão? Se fosse assim, então a Baía de Todos os Santos seria uma bênção, né? No sentido somente espiritual. Então não é porque tem nome que tem a ver uma coisa com outra. Esse sistema de nomes, isso foi na época antiga, que tinha uma certa ligação com o nome na cultura hebraica. Nós ocidentais, às vezes é uma homenagem, né? Em São Paulo, Santiago no Chile, não é? E assim vai, Los Angeles na Califórnia, não tem mais essa percepção, mas eles mapeiam, é tudo demônio, é um mundo místico e oculto. Deus nos livre isso, irmão. A Bíblia não fala nada dessas coisas aí não, isso é invencionice, irmão, isso é a falsa batalha espiritual. Em decorrência, eles então criaram a tal de geografia espiritual. É mole, olha, é brincadeira, a geografia espiritual. Você acha que os discípulos ficavam estudando geografia espiritual agora? Isso aí não existe, isso é invencionice, irmãos. Tá? Mapeamento espiritual. Precisa saber quem é o demônio daquela região. Que simplicidade. Então os espíritos territoriais, segundo essa gente, são identificados por nomes que eles mesmos teriam revelado, com as respectivas regiões que eles supostamente comandam. Essas pessoas acreditam que tudo se baseia na Bíblia. Aí vão pegar o quê? Vão pegar Daniel 10, vão pegar Marcos 5, tudo fora do contexto. Pinçam esses versículos e aí constrói a teoria da suposta batalha. Por isso que foi chamado aqui pelo autor de pseudo-batalha espiritual. Segunda marca registrada dessa batalha aí, dessa falsa batalha espiritual, eles apelidaram da doutrina da maldição hereditária. Ela resume no seguinte: se uma pessoa tem problemas com adultério, com pornografia, com divórcio, alcoolismo, ou tendências suicidas ou homossexuais, é porque no passado alguém de sua família, não importa se foram avós, tataravós, bisavós, mas se essas pessoas tiveram problema, então ficou como uma maldição na família. Olha só que absurdo, irmão. Que absurdo. A Bíblia fala várias vezes, né? O profeta Jeremias fala que isso é uma coisa do paganismo. Eles acham que os pais comem uva e o dente dos filhos é que parecem o problema, né? Quer dizer, até uma gozação dessa ideia de maldição hereditária. Desse modo, a pessoa afetada pela maldição hereditária, em primeiro lugar, precisa então descobrir qual foi a geração que o diabo pôs a maldição. Olha só, ele começa um problema de ficar estudando a hereditariedade, estudando a árvore genealógica para descobrir onde está o problema. Uma vez descoberta a tal geração, pede-se perdão para ela e dessa forma a maldição é desfeita. Veja que invencionice, que absurdo. É uma espécie de perdão por procuração. Muito parecido com o que os mormons fazem lá, batizando mortos, né? Porque os mormons batizam mortos, num equívoco de interpretação da epístola de Paulo aos Coríntios. Então eles tomam essa atitude. Os que defendem essa doutrina pinçam na Bíblia versículos para supostamente dar fundamento bíblico para elas. Aí eles pegam Êxodo 25, Deuteronômio 5:9, Isaías 8:19. Nós já sabemos, são todos aqueles versículos, são meia dúzia de versículos. Irmão, qual é a regra de ouro da interpretação da Bíblia? A Bíblia interpreta a Bíblia. Você não pode pensar versículos e construir uma doutrina. Terceiro elemento da falsa teologia da batalha espiritual:
crentes endemoniados. É brincadeira. Crentes endemoniados. Irmão, não existe isso na face da terra. Uma pessoa que é de Jesus, não tem jeito dele ficar endemoniado. Não é possível, porque as trevas não habitam onde está a luz. Então ele não é crente. Então ele não nasceu de novo. Né? Esses pregadores ensinam que o homem é um espírito que tem alma e habita num corpo. O Kenneth Hagin falava isso. Então, partindo desse falso conceito teológico, afirmam que o Espírito Santo habita no espírito humano, no processo de salvação, e que os espíritos imundos estão relegados à alma e ao corpo do cristão. Isso é uma verdadeira heresia. Isso é estranho à Bíblia. É uma invenção dos falsos pregadores da doutrina, da pseudo-doutrina da batalha espiritual. Os promotores dessa doutrina costumam apelar para o estado psicológico de Saul depois que ele se afastou de Deus. Ou no caso de Judas Iscariotes, ou ainda no caso de Ananias e Safira. Então ele pega esses exemplos fora do contexto e aí faz uma leitura psicológica e aí chega nessa falsa conclusão. Resuminho da síntese do tópico 2, então. Ou síntese do tópico 2, ou resumo do tópico 2. As principais crenças da falsa batalha espiritual, da pseudo-batalha espiritual, são o mapeamento espiritual, que é uma invencionice, a maldição hereditária e a possessão demoníaca dos cristãos. São 3 elementos presentes nessa tal de batalha espiritual. Não é isso que nós vamos ensinar, nós vamos ensinar o que a Bíblia fala. Então vamos lá, você tem aqui um subsídio apologético, muito importante, porque está no livro do David Hunt, Em Defesa da Fé Cristã, onde ele fala sobre essa questão do mapeamento espiritual. Então vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala de fato? Ninguém tem direito de fazer o que quer da Bíblia. Eu vou repetir, a Bíblia não é de particular interpretação. Esses psicólogos, esses pseudos teólogos não podem fazer o que estão fazendo. Eles não têm autoridade de Deus para isso. Eles pensam versículos. As seitas fazem isso. Pensam versículos e fazem uma batalha, um cavalo de batalha em cima de pensar textos. Isso é um equívoco. Isso é um absurdo. Mas vamos à Bíblia. Primeiro, sobre o mapeamento espiritual. 2 passagens que são citadas por eles. Que é Daniel 10:13, quando fala o príncipe do reino da Pérsia, e o versículo 20, o príncipe da Grécia. São citações fora do contexto, porque o assunto não é nem esse. O assunto é algo muito mais complexo, muito diferente. Trata-se de uma guerra angelical e não há indícios da presença humana. É uma guerra angelical ali. No 10, ele fala, rogava-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. Aí, a província, então aquela província era dominado. Quer dizer, são inferências. A Bíblia não fala isso, ele infere aquilo. Porque Jesus havia mandado os tais espíritos para o abismo. Então, aí rogavam-lhe que não o mandasse para o abismo. Eles não queriam para o abismo, por isso queriam ficar ali. Só isso. Não significa que eles são espíritos territoriais. Não é essa a ideia. Essa é a razão de pedirem para ficar na região, porque eles não queriam ir para o abismo. Não se refere, portanto, a espíritos territoriais. Assim fica claro que se trata de doutrina baseada em inferência equivocada, interpretação equivocada. Há aqui no nosso Conheça Mais, que fala um pouco sobre o ocultismo, que é a doutrina das forças ocultas e práticas adivinhatórias. Hoje, irmão, o mundo está empesteado disso, ocultismo. Sabe, é coisa terrível. Quer dizer, o homem despreza a luz, despreza a poderosa palavra de Deus e fica escravo das trevas, do ocultismo. Então, no manual apologético da CPAD, ele fala um pouquinho sobre a questão da palavra ocultos, né, que significa mistério, secreto, segredo. Né? E você pode ver aí no nosso Conheça Mais. 2. Sobre a maldição hereditária. No 2º mandamento do Decálogo, Deus afirma visitar a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que... De quem? Dos que me aborrecem.
Essas palavras não podem ser aplicadas à doutrina da maldição hereditária, porque quando alguém se converte a Cristo, essa pessoa é uma nova criatura e ele deixa de aborrecer a Deus. Estão entendendo, meu irmão? Deixa de aborrecer a Deus, porque o texto é daqueles que me aborrecem, mas agora você não aborrece mais, agora você está em Cristo, agora você é co-herdeiro com Cristo, então você não aborrece mais. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura. O que diz a palavra de Deus sobre nova criatura? 2 Coríntios 5,17. Se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, graças a Deus. Eis que tudo se fez novo. É novidade de vida em Cristo. O que eles fazem com a expressão espíritos familiares é uma verdadeira fraude espiritual, heresia. O termo usado na Bíblia hebraica é ofot, plural, ofot, que é o plural. Médium, espíritos, espírito de mortos, necromante e mágico. Isso está muito longe de serem espíritos que passam de pais para filhos. Está falando de mediunidade, não tem nada a ver com espíritos familiares que eles imaginam ser. 3. Sobre a possibilidade do crente ser possesso. 0. É bom lembrar que Saul já esteve desviado nessa época. Quando Saul recebeu ou participou daquela situação, ou quando um espírito mesmo da parte do Senhor, ou seja, que Deus permitiu, nesse caso, Saul já estava desviado, ele não era mais crente. Ele toda hora queria matar Davi. Como que ele era crente? Olha que fraqueza moral, uma pessoa que chega a essa conclusão. Quem foi que disse que Judas Iscariotes era crente, irmão? O demônio entrou nele porque ele já era desviado há muito tempo. Ou você acha que o Judas Iscariotes era crente? Ficava desviando dinheiro da bolsa, só criando problema. Vendeu Jesus com um homem desse é crente? Que é isso? O Judas Iscariotes já estava desviado. E Ananias e Safira? A Bíblia declara que eles mentiram ao Espírito Santo. Você acha que um crente vai mentir ao Espírito Santo? Você é desviado. Não ficaram, e além do mais, é importante saber que Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, mas a Bíblia não fala que eles ficaram possessos. A Bíblia não fala nada de que eles ficaram endemoniados. Em outras palavras, o crente em Jesus tem a promessa de Deus que o maligno não lhe toca. O maligno não toca o crente lavado e remido no sangue de Jesus. É falsa, é uma falácia, é uma mentira dizer que uma pessoa lavada e remida no sangue de Jesus fica endemoniada. Isso aí é uma blasfêmia, irmão. Viu? É uma blasfêmia uma pessoa que diz uma coisa dessa. É impossível. Agora, desviado é outra coisa, né, irmão? Estou falando de quem é lavado, um crente lavado e remido no sangue de Jesus. Portanto, é isso que diz 1 João 5,18. O maligno não lhe toca. Graças a Deus. 4. O homem segundo a Bíblia. Jesus disse que um espírito não tem carne nem ossos. Se o espírito não tem carne nem ossos, logo se conclui que não é verdade que o homem seja um espírito. Então o homem não é um espírito, porque o espírito não tem carne nem osso. A Bíblia declara que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Aliás, isso é o que difere muito dos animais, porque os animais também foram feitos almas viventes, só que ele não teve o sopro de Deus. Então você não vai ver nunca na Bíblia Deus chamando um cavalo e falando, agora eu vou soprar no cavalo meu fôlego. Não, ele já criou a alma vivente, são almas viventes. O homem não. O homem ele criou do pó da terra e soprou nele o espírito e foi feito alma vivente. É diferente dos animais irracionais. Isso mostra que o ser humano é uma combinação do pó da terra com o sopro divino. O Senhor Jesus se fez homem. A Bíblia diz, e o verbo se fez carne. Então, o resuminho, a síntese do tópico 3, não há base bíblica para sustentar o mapeamento espiritual, a maldição hereditária e a possessão demoníaca do cristão. Não há base bíblica para essas invencionices. Isso não é batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual está na Bíblia Sagrada. Há um subsídio bíblico muito importante do comentário bíblico pentecostal. Eu sugestiono que você venha lê-lo.
Fechando, há necessidade de equilíbrio para que os exageros dessas aberrações doutrinárias não levem o crente a ceticismo, a acabar não crendo mais em nada. Porque a batalha espiritual existe e ninguém pode subestimá-la. Existe uma batalha espiritual. Mas a batalha espiritual que a Bíblia fala, não essa inventada por homens que foram levados por essas vãs interpretações. Os fatos estão registrados na Bíblia. E nenhum cristão ousa negar essa realidade que existe a guerra espiritual. Que nós estamos em guerra, a igreja está em guerra contra as forças espirituais da maldade. Por outro lado, os crentes devem ter maturidade, equilíbrio emotivo e espiritual, discernimento espiritual, maturidade suficiente para não entrar no fanatismo do ocultismo. Ver demônio em tudo quanto é lugar. Tem gente que vê demônio a camisa com o Mickey Mouse, é o demônio. Olha que fraqueza, irmão. Tudo que vê, a música de cantar parabéns, aí começa, sabe, tudo fica feio para ele, coitado. Aí vive uma vida de miséria. Não para com essas coisas, fica com o que a Bíblia diz, viu? As invencionices do homem envelhece o homem. O homem fica, coitado, amargo, a vida fica amarga, porque é tanta invenção. Tem gente que vê demônio na bola de futebol, vê demônio na árvore de Natal, meu Deus do céu, irmão, ele só vê demônio em tudo. E falta de discernimento espiritual. Isso é típico do fanatismo religioso. Mas nós temos que discernir entre o que é verdadeiramente espiritual e o que é manipulação esotérica. Isso é esoterismo, irmão. Que Deus nos livre disso. Que Deus continue abençoando a sua vida. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Convido a você a participar das nossas aulas de capacitação para professores de escola bíblica dominical. Não deixe de acessar então o nosso site. Eu desejo para você uma aula abençoada e que você permaneça em vigilância, em oração, em leitura da palavra de Deus, para continuar sendo luz do mundo e sal da terra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.